O vídeo de hoje é uma dica rápida de um recurso muito interessante do Planilhas Google, que é o de estatísticas da coluna. E como o próprio nome sugere, esse recurso ele vai analisar os dados de uma coluna e trazer estatísticas e informações sobre esses dados presentes na coluna. Agora eu vou mostrar um pouquinho como funciona, algumas estatísticas que esse recurso nos traz, e na sequência eu já mostro como acessar esse recurso e abrir essa aba para trabalharmos com as estatísticas da coluna. Então aqui, inicialmente, temos um exemplo fictício para estudo de uma tabela, no qual possui uma coluna com diferentes esportes, uma coluna com diferentes nomes de atletas e uma coluna com tempo de prática de cada atleta em cada modalidade. Então, há quantos anos esses atletas praticam esse esporte? E aí vamos lá. Então, nessa primeira coluna do esporte, perceba, vamos ver as estatísticas. Primeiro de tudo, aqui nessa opção de ignorar linhas, de 0 podemos aumentar para 1, que assim a primeira linha será ignorada, ou seja, a estatística será só sobre os dados, não incluindo o título, né? Como temos aqui na primeira linha o título, então vamos ignorar essa linha e analisar apenas os dados. No primeiro momento, perceba que já recebemos um gráfico bem interessante que nos auxilia na análise de dados da coluna. Aqui podemos rapidamente perceber que o esporte que mais aparece na nossa tabela é o futebol, com uma frequência de 8 vezes, né? Então, em 8 células apareceu o esporte futebol, seguido de basquete e a natação, com 5 ocorrências, e os esportes que menos apareceram na nossa tabela de exemplo foi o ciclismo e o skate, com apenas 2 ocorrências. Descendo um pouco mais, podemos ver os valores e suas frequências, né? Aqui no caso temos os 5 valores mais frequentes e podemos filtrar para ver também os 5 valores menos frequentes. Então perceba, em mais frequentes temos o futebol, o basquete e assim por diante. E aqui, nos menos frequentes, temos o skate, o ciclismo e assim por diante. Além disso, mais algumas estatísticas, o total de linhas da nossa coluna, quantas células estão vazias, ou seja, quantas células não possuem nenhum valor preenchido, e os valores exclusivos. Então, aqui no caso são 6, que representam esses 6 esportes, né? O basquete, o ciclismo, o futebol, a natação, o skate e o vôlei. Muito legal, podemos agora avançar para a próxima coluna. Então, temos aqui essa seta, vamos para a próxima, que é a coluna de atletas. Então, os nomes dos atletas. Perceba que aqui já temos mais valores diferentes, né? Antes tínhamos 6 esportes, agora já são mais do que 6 nomes diferentes. E no nosso gráfico podemos rapidamente perceber que os nomes que mais apareceram foram o nome de Arthur e o nome de Laura, com uma frequência de 3 ocorrências cada nome na nossa coluna. E aqui novamente, então, quantas linhas há na coluna, quantas células estão vazias e quantos são os valores exclusivos. 20, então, há 20 nomes diferentes nos nossos dados. Lembrando que estamos ignorando uma linha para não analisar o título na estatística, apenas os valores, os dados. E vamos avançar para a próxima coluna, que é o tempo de prática, então, a experiência, há quantos anos cada um desses atletas pratica suas respectivas modalidades. Então, perceba, há atletas que praticam há 5 anos, 6 anos, até 15 anos de experiência, de tempo de prática, e o valor que mais apareceu foi de atletas que possuem 11 anos de prática, com 5 ocorrências desse valor. Novamente, podemos perceber aqui os valores mais frequentes, podemos filtrar para ver os valores menos frequentes. E aqui é interessante que, como temos valores numéricos, temos ainda mais estatísticas. Então, por exemplo, quantos valores exclusivos, né? Então, são 10 tempos de práticas diferentes ali, né? Então, do 5 até o 15, então esses 10 campos diferentes. A soma de todos esses valores, a média, então aqui qual que seria o tempo médio desses tempos de práticas dos atletas em suas modalidades?
Temos também a mediana, o valor mínimo, que é de 5 anos de prática, é o valor mínimo, e o valor máximo, 15. Então, o valor máximo aqui, 15 anos de prática no esporte. Vou fechar aqui essa aba de estatísticas da coluna. E, para abrir novamente essa aba, acessar esse recurso, veja como é simples. Vamos vir aqui em Dados e Estatísticas da coluna. Vou selecionar e perceba, novamente já temos acesso a esse interessante recurso que é o de Estatísticas da coluna, que auxilia e facilita muito na análise de dados, das informações, das colunas, da nossa planilha, das nossas tabelas. E por hoje é isso. Aprendemos como utilizar o recurso de Estatísticas da coluna no Planilhas Google. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.